Então, vamos comentar hoje um pouco sobre o atendimento inicial às emergências médicas e odontologia. Antes disso, vale a pena a gente conhecer, entender do médico. Temos que emergência é todo caso em que há ameaça iminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato. Então, em linhas gerais, emergência quer dizer que tem risco de morte associado, né? Então, quando os indivíduos estão numa situação de emergência, requer que essas pessoas tenham risco a morrer. Então, por isso que elas são extremamente importantes e devem ter, de fato, uma abordagem bastante rápida. Já a urgência, nós sabemos que é uma situação que requer assistência rápida, no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento. Ou seja, as urgências, muitas vezes, uma situação de emergência, uma situação que requer uma situação eminente de morte. Então, se a gente for, por exemplo, traçar de forma esquemática o que vai aparecer primeiro, geralmente as urgências aparecem primeiro, seguido da emergência, né? Então, nossa disciplina, ela visa minimizar e conhecer principalmente as situações de emergência, ou seja, aquelas situações que podem causar um trauma, uma lesão permanente nos indivíduos. O interessante é que atualmente os grandes hospitais, principalmente os que têm emergência e urgência, eles utilizam cores para sinalizar como cada paciente categoricamente está se classificando. Geralmente se colocam pulseirinhas no a área que faz o atendimento a essa situação, que muitas vezes os pacientes correm risco de morte, a gente denomina, né, de emergência, como falado no slide anterior. Então eles vão estar vinculados com a cor vermelho. Então, neste caso, o paciente necessita de atendimento imediato. Pacientes têm a situação de urgência, se coloca uma etiqueta, né, uma coloração amarela. Então, a gente tem aqui o amarelo, o paciente precisa de avaliação, não é considerado uma emergência, já que possui condições clínicas para aguardar. Então, geralmente é uma situação que pode esperar, né, de certa forma, um atendimento com mais calma. Já o verde, que vai significar pouco urgente, é o caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório médico, ou seja, os pacientes podem ser atendidos ambulatorialmente. Essa etiqueta, né, vinculado com essa cor, é o caso de menor complexidade e sem problemas recentes. Este paciente deve ser acompanhado no consultório médico, ou seja, geralmente são procedimentos eletivos, né, pode-se agendar para ter o atendimento desses indivíduos. Com isso, consciência, a dificuldade respiratória, dor no peito, também chamado de angina pectoris, arritmia cardíacas, crise hipertensiva arterial, reações alérgicas, reações às superdosagens das soluções anestésicas locais, convulsões e intoxicações acidental aguda pela ingestão de flúor, causando fluorose e complicações importantes que podem levar o indivíduo à morte. Então, sabendo disso, dessa classificação das emergências, quando a gente vai estudar como essas emergências em percentuais
essa distribuição de frequência da variável emergência médica, vivenciada pelos pacientes no consultório, por um estudo aqui de Santos em 2006, num período de 12 meses, a gente consegue perceber aqui, ó, que um pouco acima de 40%, os desmaios, ou seja, a perda da consciência, é a principal emergência médica, seguida, por exemplo, da taquicardia, convulsão e outras complicações. Então a gente percebe que a perda da consciência súbita, né, que a gente pode ter variando com dois termos que eu vou explicar mais à frente, que é a síncope e a lipotímia, que são desmaios, perda da consciência rápida do paciente, é a principal e a mais fácil de resolver. Nesse estudo aqui de Santos e Rumel em 2006. E traduzindo em linhas gerais, em linha prática, a gente percebe que, de fato, a principal tipo de emergência médica que vai acontecer no consultório odontológico, de fato. Né? Isso é extremamente bom, né, digamos, né? Porque é uma situação de emergência que muitas vezes é mais fácil de resolver. Para isso, a gente requer a prevenção. Para que o indivíduo não chegue a ter essa emergência médica, nós temos muitas vezes que lançar mão de uma boa anamnese e também de um bom exame físico. Então, conhecendo os sinais e sintomas dessas alterações de emergências médicas que pode acontecer, a gente consegue prevenir. Mas lá na frente vocês vão ter um módulo de estomatologia. Nesse módulo vocês vão aprender a desenvolver com mais fluidez o que vem a ser uma anamnese, que geralmente é um questionário, né, uma investigação com pergunta e resposta que a gente vai para os pacientes, né? Seguido muitas vezes do exame físico, observando muitas vezes nesse exame físico os sinais vitais, que nós já comentamos em outro encontro. E como eu tinha reforçado anteriormente, nós sabemos que fazendo parte desse exame físico, nós vamos ter os sinais vitais, que eles são, na verdade, a investigação de quatro importantes elementos, que são, né, a pressão arterial, a gente vai desenvolver a aferição desses sinais vitais com a ajuda de instrumentos. Então, a gente tem aqui para a pressão arterial, que vocês vão ter um treinamento específico na aula de laboratório, na aula prática, a aferição através desse instrumento aqui, que é o esfigmomanômetro, com o estetoscópio, ou então, muitas vezes, com um treinamento da aferição da pressão com o aparelho de pressão digital. Muitas vezes, esse aparelho de pressão digital ele também vai marcar para a gente, né? Vai aferir também a frequência cardíaca. Então, a gente consegue ver aqui, ler no monitor, tanto a pressão máxima sistólica, acompanhada da pressão mínima, que é a diastólica, e também a frequência cardíaca do indivíduo. Mas também a gente vai ter a oportunidade nas aulas práticas de aferir esses pulsos periféricos, essa frequência periférica, através do exame de palpação de certas áreas do corpo. Então, a gente também vai ter esse treinamento muito voltado para que vocês aprendam com rigor essa parte. Além disso, vocês vão fazer, né? Muitas aqui já fazem, né? Que é a aferição da temperatura, devem ter filhos, né? Crianças geralmente apresentam muito quadro febril, então vocês de fato conseguem fazer a aferição da temperatura com mais facilidade. Uma, com o advento, né,
da pandemia, a gente consegue também ter a aferição da temperatura através de um leitor infravermelho, que a gente já encontra nos shoppings, através de sensores próprios também encontrados na porta dos estabelecimentos, ou então checando através do infravermelho na região, por exemplo, da pele, na região da cabeça. Então, existe também essa outra alternativa de aferição da temperatura através do instrumento digital. Além disso, a gente também vai fazer a aferição da frequência respiratória. Nela, a gente vai contar, através, né, do exame próprio da expansão do tórax, a gente vai ver quantas incursões, quanto aquele tórax ele dilata e ele relaxa. A gente vai contar utilizando o relógio e saber a, a frequência respiratória dos indivíduos. Atualmente, a gente tem o oxímetro de pulso, que é esse instrumento aqui, ó, mostrado na figura, que mostra também para a gente uma coisa mais interessante que propriamente a frequência respiratória examinada como sinal vital, né? Onde a gente conta quantas incursões respiratórias o paciente tem. A gente vai contar categoricamente quanto aquele tórax ele se mexe, né? Ele aumenta e diminui. Já nesse instrumento aqui no oxímetro, eu consigo perceber, através do fluxo sanguíneo aqui no leito ingueal, que essa região aqui é próximo à extremidade dos dedos, né, entre a unha e a pele. Então, existe ali um leito capilar que ele consegue, através de uma leitura de infravermelho, captar índices de oxigênio, o que a gente chama de oximetria. Então, esse oxímetro de pulso ele consegue me dar, em níveis de percentual, saturando de oxigênio, que a gente chama de SO2, né? Então, seria o grau de saturação de oxigênio que aquele indivíduo tem na corrente sanguínea. Então, é um dado muito mais acurado, né, quando comparado com a frequência respiratória habitual. E nessas situações de emergência e urgência, nós podemos relembrar recomendações básicas nessas situações. Então, a gente vai seguir alguns pontos, né, que podem ser recomendados. O principal deles é manter a calma, seguido da orientação. Importante é que a equipe tenha um treinamento pontual, reforçado, para saber executar as manobras de suporte básico de vida e de ressuscitação cardiopulmonar. Além disso, saber manusear o equipamento de emergência, que é extremamente importante para organizar e manusear esses equipamentos de emergência. E com isso eu apresento para vocês um dos equipamentos que a gente pode utilizar, que é a caixinha de emergência, né? Fatos de emergência que pode acontecer no ambiente do consultório odontológico, né? Então vocês vão conhecer, vão aprender a fazer, a montar, a checar essa caixinha de emergência que vocês conseguem ver aqui na figura, aqui no maior aumento, que ela é toda identificada com as alterações que podem acontecer. E vejam que tem uma coisa aqui bastante interessante, que essas emergências elas estão sinalizadas com uma cor correspondente. E muitas vezes as medicações utilizadas serão também marcadas com a cor ligada a essa situação de emergência. Então, vocês vão aprender a organizar essa caixa de emergência, bem como também guardar, deixar em um local seguro e próximo o manual de emergência, que eu até mandei para que vocês pudessem ter para leitura. Então, na clínica, vocês vão ver que a gente vai ter um local específico para guardar esse equipamento. Para, de fato, numa situação de emergência, geralmente o técnico de saúde bucal, que geralmente pega esse material, né, para que a gente possa executar as manobras para ajudar o paciente numa situação de emergência. Então, uma coisa que a gente faz para facilitar, porque uma das recomendações é manter a calma, a gente coloca as etiquetas aqui, ó,
relacionado às condições que podem apresentar nas emergências, relacionados com cor e também elas marcadas com a fitinha correspondente a essa cor com a emergência cabível. Então, por exemplo, a síncope, eu vou explicar mais à frente, a gente deixa ela de preto. Escuro, convulsão azul e as medicações também sinalizadas com essa cor, para justamente a gente facilitar o manejo dessa caixa durante uma situação de emergência. Então, a organização da equipe é extremamente importante. Então, o técnico em saúde bucal ele vai conseguir organizar toda essa caixa e ele vai saber onde fica e, numa situação de emergência, poder utilizar ela com mais facilidade. Professor, posso fazer dessa? Pois E a é. gente tem técnico de saúde bucal e ela também nunca comentou isso com a gente. Pois é, mas na universidade, como a gente atende bastante paciente, porque também vai do perfil, né? Como a gente atende Aham. muito paciente que tem, por exemplo, crise hipertensiva, são pacientes diabéticos, e muitas vezes eles não vão ao médico há muito tempo, esses pacientes têm um perfil em apresentar mais essas emergências. Então, o ideal era que todo estabelecimento de odontologia Sim, tivesse esse equipamento, né? Tivesse, por sim, exemplo, um oxigênio, tivesse tudo isso. Isso aqui é o simples. Muitas vezes essas clínicas não têm nenhum oxigênio. Porque vocês vão ver que na maioria das emergências que a gente trata, o suporte ventilatório, a administração de oxigênio é a principal manobra que a gente vai fazer. Então, de fato, é curioso, né? Eu, por exemplo, na universidade, a gente tem montado, vocês vão ter um local de estágio, vocês vão ver que lá a gente tem essas caixas de emergência. Porque, de fato, a gente precisa estar preparado numa situação de emergência, e não criar pânico, né? Então, o ideal é que na clínica da família tivesse também, né? Porque muitos pacientes, no primeiro atendimento, podem passar lá. Mas, geralmente, o que é que acontece? Encaminham logo o atendimento. Se o paciente estiver na cadeira do dentista, aí de fato a gente tem que fazer essas manobras de imediato. Então o ideal era que tivesse, né? Vocês vão ver que então, na universidade a gente tem, mas por aí vocês vão ver em clínicas onde vocês vão trabalhar que isso não vai acontecer. Mas como a gente tem conhecimento, mas infelizmente é o que acontece mesmo. Você tem toda a razão de relembrar e citar sua experiência que de fato isso acontece, e a né? gente até passou por um caso assim, a menina foi fazer uma extração, ela teve queda de pressão, aí a Sim, gente, né, na medida do possível, a dentista da cadeira, né, a posição sim, da cadeira, sim. como você falou, aí conseguimos fazer ela voltar e ela teve que ir para observação, porque a gente não tinha nenhum outro recurso lá. Pois é. Às vezes até o material, né, de sinais vitais é um pouco Uhum, escasso, né? Que é o mínimo, sim, né? Às vezes não tem um oxímetro, o aparelho de. Então faltam uhum, algumas coisas. Então, para a gente ter uma maior segurança e de fato não faça com que o nosso paciente tenha uma emergência mais séria, aí a gente tem que ter o mínimo, né? esse mínimo, né? Para poder. Vocês Sim, vão ver lá que muitas vezes os pacientes têm esse perfil, né? Além de é. trabalhar com o
graves, né? Então, por isso que eu tenho esse treinamento. E também trabalho com pacientes especiais. Ah, E aí, por isso legal. que a gente tem esse treinamento. Mas vocês vão ter, de fato, esse conhecimento para ficarem mais seguras no atendimento, caso ocorra essas emergências no consultório, né? Provando, né, que pode acontecer uma emergência e quando a gente tem um equipamento adequado, a gente consegue, de fato, ter uma segurança no conhecimento desse manual. Vocês vejam que ele é muito didático, de fácil compreensão, para justamente no momento que acontecer a emergência, né, a gente manter a calma, a gente consiga bater o olho e recordar a sequência, né? Então, por isso que a gente sempre treina com vocês a cadeia dos cinco C. Então, os 5 Cs, na verdade, ele vai nos orientar que aquele paciente vai ter. Então, a gente nomeia ele com 5 Cs. Vejam que o número, né, a letrinha que corresponde a uma sequência lógica que a gente tem que manter para, de fato, realizar as manobras de emergências que vai acontecer no consultório. Então, a gente começa com o C1, que quer dizer a posição da cadeira, seguido com a cabeça do paciente, com o seu posicionamento da cabeça. O C3 quer dizer checagem da respiração, seguida da checagem da circulação, e a gente lembra aqui que a checagem da circulação remete à volemia, à circulação, a batimento cardíaco e frequência cardíaca. E, por fim, a manobra mais específica, que muitas vezes o cirurgião dentista vai ter que fazer juntamente com vocês, né? Com a prescrição, delegando essa função muitas vezes para vocês, né? Como a administração de oxigênio, como a infusão de alguma medicação, né? Para que o paciente possa ter uma melhora daquele quadro. Bom, a principal emergência, como eu tinha falado para vocês, a gente pode denominar ela de lipotímia ou pré-síncope, que é o desmaio, que como casos que têm medo. Muitas vezes, esse desmaio súbito, os pacientes não têm perda da consciência. E como a gente identifica os sintomas da lipotímia e da pré-síncope? Através da palidez, sudorese, distúrbios visuais. Ele fica muitas vezes vendo 2, 3 dentistas, 2, 3, 4 profissionais, né? Fica com a visão um pouco turva. Taquicardia, por isso que é importante as extremidades, as pontas dos dedos um pouco arroxeada, depressão do pulso, ou seja, diminuição do pulso, e muitas vezes a pressão arterial vai estar normal. Nesses casos, a gente tem que checar aquela cadeia dos 5, 6. Então, a gente vai observar a cadeira. Então, esse paciente vai ficar numa posição supina, que quer dizer uma posição deitada. Esses membros inferiores elevados, para justamente acelerar a volemia, tem, né? Através da gravidade, aquele sangue chegue mais à região da cabeça, né? Então a gente vai elevar os membros, o tronco e a cabeça no mesmo nível, para de fato promover uma maior oxigenação dessa área. Na cabeça, como a gente está fazendo o atendimento, né, lá na cavidade oral, a gente vai remover corpos estranhos da cavidade oral, aspirar secreções, inclinar a cabeça para trás. Esse ato de inclinar a cabeça para trás vai desobstruir as vias aéreas, empurrando geralmente, né, essa obstrução de inclinação. A gente vai empurrar a parte da fronte da testa, elevando o mento, o que a gente chama de hiperextensão da
respirar. O terceiro passo é checar se de fato essa hiperextensão da cabeça aconteceu. Então a gente vai utilizar, aproximar o ouvido da boca e nariz da vítima e olhar para o dessa forma aqui. Então a gente está fazendo aqui, ó, a gente observa nessa figura a hiperextensão da cabeça e checando se a gente consegue perceber essas incursões do tórax, se esse tórax aumenta e diminui, aumenta e diminui. Em seguida, a gente vai monitorar o pulso, que a gente checa a circulação, e aqui já tem outra palavrinha diferente, né? Monitorar o pulso carotídeo, que é um pulso específico que vocês vão aprender a palpá-lo na região do pescoço, próximo a essa cartilagem tireoide, que é o pomo de Adão, que a gente chama. Porque muitas vezes nas situações de emergência, os pacientes perdem o pulso periférico. Eles ficam com o pulso ausente nas extremidades. Então, por isso que a gente faz o monitoramento do pulso. No caso específico da lipotímia, cuidados específicos se precisar, se não houver melhora após 2 a 3 minutos, a gente tem sempre que ter uma pessoa que possa ligar para 192 e nesse momento que se espera 192, administrar oxigênio e monitorar os sinais vitais. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa ter essa condição. Geralmente, fazendo esses procedimentos da cadeia dos 5, 6, a gente consegue muitas vezes que o paciente melhore. E muitas vezes esses cuidados específicos não vão ser administrados. Ação específica para que se possa fazer esse atendimento, né? Muitas vezes, só o ato de posicionar a cadeira, a cabeça, checar a respiração e a circulação vão ser suficientes. Quando a gente parte, por exemplo, para a síncope, aí nela a gente pensa que é na coloração preta, né? Nós sabemos que, como conceito, a síncope quer dizer diminuição de oxigênio no cérebro, ocasionado pelo medo também. Então, geralmente, os pacientes ansiosos, os pacientes medrosos, eles têm tendência a perder mais a consciência. Por quê? O corpo, pela agitação, rouba o oxigênio do cérebro, fazendo com que ocorra essa diminuição, essa hipóxia de oxigênio, né? Essa hipóxia cerebral. E muitas vezes, para esse caso, ele desmaia de fato, ele vai ter perda da consciência. E quais são os sintomas vinculados a essa síncope? A gente vai ter a palidez, a sudorese, geralmente os pacientes ficam bastante suados, vão ter distúrbios visuais, tem a visão um pouco turva, não consegue identificar quem é quem, seguido de inconsciência, náusea, depressão do pulso e também vão ter a PA normal. Então, a síncope, de fato, já é uma evolução da. Então, para isso, observando a cadeira, então o paciente também vai ficar em posição supina, ou seja, deitado na cadeira, com membros inferiores elevados, tronco e cabeça no mesmo nível de corpo. Para quê? Para que aquela oxigenação chegue mais rápido ao cérebro. Com relação ao C2, que é acreções, inclinar a cabeça para trás, empurrando a fronte e elevando o mento. Aquela mesma situação que a gente vai encontrar aqui na lipotímia. Então, hiperextensão da cabeça e observando se esse tórax ele muda de posição, se ele aumenta ou se ele diminui. Logo em seguida, a gente vai testar, né, ver se essa respiração está evidente. Caso isso não esteja, se faz necessário a respiração artificial, que é a administração de oxigênio nessa concentração. Então, o ideal é que cada clínica tenha
é na mente da gente por conta da pandemia, né? Aqueles cilindros, por conta daquela crise de Manaus, que não tinha oxigênio, não tinha os torpedos, né? Praticamente o oxigênio virou ouro, né? E hoje já tem um custo maior por conta da pandemia, né? Então, nessa concentração aqui, ó, de O2, que é nessa região aqui do pescoço, próximo ao pomo de Adão, próximo à cartilagem tireoide, que também vocês vão aprender a localizar, a palpar esse pulso nas aulas práticas. E logo em seguida, para esses pacientes, vejam que na caixinha de indicação para esse paciente, que é simples, né? Vocês vão ter, por exemplo, a amônia. Então, geralmente a gente vai utilizar uma substância com cheiro forte. Então, na caixinha de emergência vai estar marcado um tubo em preto, a amônia, onde vocês vão embeber numa gaze e vão colocar essa amônia embebida na gaze, obviamente tirando o excesso, na região do nariz do paciente. Então, aquele cheiro forte geralmente faz com que ele a gente vai ligar para 192, monitorando esse paciente, administrando oxigênio também. Caso ele não tenha percepção do pulso e também ausência da respiração, temos que iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP. Então, na ausência de respiração, na ausência de pulsação, né, de frequência cardíaca, nós temos, né, durante na hipoglicemia, que também pode acontecer, principalmente nos pacientes diabéticos, né, nós temos que o conceito da hipoglicemia é quando os níveis de glicose no sangue ficam abaixo de 60 miligramas por decilitro. O ideal é que após o atendimento, que geralmente esses pacientes são pela manhã, seja aferida a glicemia capilar, aquela glicemia que é aferida no dedo, né, para ver se essa glicose está abaixo de 60 miligramas por decilitro. Porque se tiver, ele não vai fazer nenhum procedimento odontológico. Geralmente os pacientes apresentam essa glicemia teorização que a pessoa só tem que ir para o dentista sem se alimentar, sem tomar as medicações, né? Isso é um grande engano. É o contrário. Se for para uma consulta no dentista, para fazer principalmente exodontias, né? Cirurgias de extração dentária, cirurgias de biópsia, intervenções que vão demorar mais, o ideal é que o paciente faça, de fato, sua alimentação, principalmente se ele for diabético. Então, tem que fazer o jejum. Também pode acontecer a hipoglicemia em situações de alcoolemia, né? Os pacientes que fazem uso de bebida alcoólica exageradamente, né? Pode dar também hipoglicemia. Outra coisa é o esforço físico e também o próprio diabetes. Então, nesse caso, pode haver perda da consciência. Então, os sintomas vinculados são ansiedade, palidez e sudorese, taquicardia, frio, eles começam a tremer, né? Ter sensação de tremor e sentir bastante frio, por mais que esteja o estômago embrulhar e ter essa sensação de fome, geralmente eles vão ter respiração, pulso e PA normais. O que vai diferenciar do atendimento a esses pacientes, gente, geralmente é se eles vão cursar com a hipoglicemia, com perda da consciência ou sem perda da consciência. Então, o que é que vai ter em comum? Aquela regra dos 5 Cs aqui, né? Principalmente no C1 a C4, onde a gente vai colocar o paciente em posição confortável, vai remover corpos estranhos da cavidade oral e hiperextensão da cabeça, para de fato ele respira, para que ele possa respirar melhor, vai identificar se ele o ver, ouvir e sentir,
né, para ver se ele está ventilando bem aquele tórax, monitorar o pulso carotídeo. Geralmente, quando eles estão conscientes, a gente vai conseguir administrar carboidratos por via oral, como, por exemplo, a famosa garapa, né, a água açucarada, que é água com açúcar, sucos ou refrigerantes. Ou também comer um pãozinho, se alimentar. Então, geralmente, a gente tem isso como uma coisa que eles fazem e melhoram rapidamente. Até, geralmente, os sintomas desaparecer, a gente vai esperar a recuperação e dispensar o paciente. Suspenso. Quando isso acontece após 5 minutos, se não houver recuperação, a gente vai ligar para 192 e administrar e monitorar os sinais vitais. Então, para esse caso aqui, tanto que na caixinha a gente tem aqui identificado. Nesses casos, geralmente, vocês vão preparar essa medicação, geralmente o dentista que vai quebrar a ampola, que vai aspirar essa glicose para a agulha, e muitas vezes ele, treinado, vai fazer a administração da glicose endovenoso. Por isso que na caixinha de emergência a gente tem aqui, ó, pintado de amarelo as ampolas de glicose, juntamente também com açúcar aqui, ó. Hipoglicemia tiver inconsciente, a gente geralmente não consegue administrar o carboidrato, né? Porque ele perdeu a consciência, ele não consegue mastigar e engolir aquele alimento. Aí a gente já tem que partir logo para a glicose endovenosa 50%. E se ele não melhorar, ligar para 192. Então a diferença é essa. Quando é consciente, a gente consegue administrar o carboidrato. Quando não está consciente, a gente não consegue e tem que fazer a glicose 50%. Acho que vocês conhecem muito bem isso, porque isso acontece muito para as pessoas que têm geralmente a famosa ressaca, né? Tomam bastante vinho, tomam bastante cerveja, torcendo lá pela mangueira, lá no sambódromo, mas chega em casa, fica com ressaca, não se alimenta, administrar a glicose e ele vai melhorar. Então, isso acontece geralmente, habitualmente, com essas pessoas. Mas nos pacientes diabéticos, a crise hipoglicêmica, muitas vezes, pode levar ao coma diabético, né? Então, por isso que a gente, nos pacientes diabéticos, tem que ter esse olhar maior para eles. Fazer o monitoramento desse paciente, porque geralmente, na cadeira, né, fazendo os procedimentos, eles aumentam a ansiedade e com isso podem ter, de fato, essa crise de hipoglicemia, diminuir demais a glicemia, e é ruim para esses pacientes diabéticos. Outro tipo de alteração é a angina pectoris, ou a dor no peito, que tem como conceito a diminuição temporária do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco, causados por doença cardiovascular, geralmente pressão alta, né? Esforço físico e também estresse. Então, a dor no peito de início repentino com duração de 2 a 3 minutos. E como é que esse paciente vai se comportar? Geralmente eles vão ter uma dor substernal, nesse osso aqui do meio do peito, né, do tórax, podendo se difundir para o ombro esquerdo, pescoço, dentes e mandíbula. APA e pulso geralmente vão estar elevados. Eles vão ter aquela pré-síncope, né? Eles vão ter a lipotímia, desmaiar e voltar. Então, eles têm essa sensação, né, de perda de consciência. Nesse caso aqui especificamente, vamos seguir de novo a cadeia dos 5-6. E note que a gente pinta com um vermelhinho mais claro, né? Então, a gente tem aqui, ó, colocar o paciente em posição confortável. Veja que nesses casos eu não... até porque a pressão já está alta, ó. PA e pulso alto. Então, a gente geralmente, na dor do peito, não eleva muito o membro do paciente. Vai remover também os corpos estranhos da cavidade oral, inclinar a cabeça, empurrando a fronte e elevando o mentro, né, a hiperextensão da cabeça. Vai aproximar o ouvido, boca e nariz, então vai ver também o ver, ouvir e sentir. Monitorar o pulso carotídeo. Para esses casos também específicos, na caixa de emergência, a gente vai ter aqui, ó, a gente consegue ver
medicação, angina pectoris, vermelhinho aqui. A gente vai ter quais medicações aqui? Então, com a ajuda do cirurgião dentista, a gente vai administrar oxigênio suplementar, fazer barulho provocador no paciente e utilizar substâncias com... Opa, desculpa. A gente vai monitorar os sinais vitais na angina. Então, voltando, não aquilo que eu falei anteriormente, a gente vai monitorar os sinais vitais. E existe uma droga, que ele é um potente vasodilatador, que é o dinitrato de isosorbidina, que é o Isordil. Mesmo colocar na região abaixo da língua e vai administrar respiração artificial, que é o oxigênio. Se não houver recuperação, a gente vai repetir a cada 5 minutos, sendo no máximo 2 vezes, ou seja, no máximo 20 minutos, que a gente vai esperar. Então, esperando, se não recuperar, esse paciente vai ter que ser encaminhado para o serviço de emergência. Então, a gente vai ligar para o 192 e vai monitorar os sinais vitais. Então, para esse caso específico, vai ter medicação na caixa de emergência. Já no infarto agudo do miocárdio, né, que é uma situação ainda um pouco mais grave quando comparada à angina, nós vamos ter como conceito diminuição do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco, que resulta em morte celular e necrose. Então, a perda de oxigênio no músculo cardíaco, fazendo com que ele, de fato, não tenha uma circulação do sangue, aquele músculo não contraia e não mande sangue para os tecidos do corpo. As causas geralmente são doença cardiovascular, esforço físico e estresse, dor aguda no peito repentina, que não alivia com repouso e nem com vasodilatador. Geralmente, esse infarto agudo do miocárdio, o paciente vai ter a angina, quando não melhora, segue com o infarto. Geralmente, os sintomas vão ser dor subesternal aguda, podendo se difundir para o ombro esquerdo, pescoço, dentes, mandíbula. Geralmente, os pacientes vão ter uma PA normal ou diminuída, né? Pulso irregular, ou seja, a frequência cardíaca aumenta e diminui. Muitos vão ter vômito, vão dizer que vomitaram ou vou vomitar na cadeira, vão ter dificuldade de respirar e também a sensação de desmaio. Para esse caso aqui específico, a gente vai seguir as mesmas instruções da angina, seguindo a cadeia dos 5, 6. Então, a gente vai ter posição da cadeira, com posição confortável, a cabeça em hiperextensão, o ver, ouvir e sentir da respiração e também monitorar o pulso carotídeo. Para esse caso aqui especificamente, também nós vamos ter medicação na caixinha de emergência. Então, eu consigo ver aqui, ó, uma medicação específica, né? Associações de medicação que vai existir. Então, nós vamos ter aqui, ó, a aplicação de 2 comprimidos de AS macerados, né, amassados, nessa concentração de 100 miligramas, e um comprimido também de isordina sublingual, de isordil sublingual, e também a administração de oxigênio. Se não houver recuperação com o uso dessas medicações e com a respiração artificial com oxigênio, a gente pode repetir o isordil a cada 5 minutos, sendo no máximo 2 vezes. Então, no máximo, 20 minutos. Esperar a recuperação e dispensar o paciente. Se ele recupera, a gente vai dispensar ele. Então, geralmente, aquele procedimento vai ser adiado e a gente vai fazer em um outro momento. Se os sintomas persistirem, a gente vai ligar para 192 e monitorar os sinais vitais. Havendo disponibilidade, por exemplo, lá na UERJ, né, lá na Policlínica Piquet Carneiro, a gente pode fazer para esses pacientes, por exemplo, a mistura de óxido nitroso com oxigênio, que é como se fosse uma sedação consciente. Aquele paciente vai ficando mais calmo e geralmente a gente consegue, de fato, ter uma melhora. Então, por exemplo, os pacientes cardiopatas que tomam muita medicação, que são bastante ansiosos, a gente faz os procedimentos, principalmente cirúrgicos, com a
e não tem essa complicação. Caso isso não melhore, geralmente lá na cadeira a gente vai ter que realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, cardiorrespiratória, iniciando as manobras de RCP, né, que são as incursões para estimular a contração do músculo miocárdio com a massagem cardíaca e também com a respiração. Temos também outra complicação que é a crise hipertensiva arterial, que tem como conceito a elevação dos níveis de pressão arterial sanguínea. Importante a aferição da pressão e a verificação também da frequência respiratória e da pressão arterial antes de cada consulta, principalmente nos pacientes hipertensos, para ele não ter a crise hipertensiva. Eles fazem o que a gente chama de síndrome do jaleco branco. Quando ele vê o profissional, ele já fica mais ansioso e essa pressão aumenta. Então, pode-se realizar o tratamento odontológico quando a pressão desse paciente está nesse nível aqui, de 160 por 100. Quando muitas vezes a gente tem que fazer o atendimento dele, quando ele está com dor, quando ele muitas vezes tem uma hemorragia, quando ele tem algum problema que requer o atendimento imediato. Né? Então, até esse valor de 160 por 100 milímetros de mercúrio de pressão, a gente pode fazer o atendimento desses indivíduos. Sintomas. Geralmente os pacientes têm dor de cabeça e na nuca, dificuldade de respirar, dificuldade em visualizar os objetos, sudorese e também vômito. E observem que para esse caso eu também rachurei com uma cor aqui específica que é o roxinho, né? Então, para esses casos especificamente, os pacientes eles vão também seguir uma cadeia de sinalização. Para esse caso aqui especificamente, né, na cadeia dos 5, 6, nós vamos colocar o paciente em posição confortável, com a cadeira semi-inclinada. Então, nesse caso, semi-inclinada vai favorecer essa circulação próxima à área do coração. Vamos remover corpos estranhos pelo C2 da cabeça. No C3, na respiração, a gente vai aproximar o ouvido da boca e nariz da vítima, sempre ver, ouvir e sentir. Checar a circulação. Para isso, na crise hipertensiva, a gente tanto vai monitorar a frequência cardíaca, né, o pulso, também a pressão arterial desses indivíduos. Se a crise, por exemplo, for leve ou moderada, ou seja, até 180 por 110, a gente tranquiliza o paciente. Caso especificamente, ele está tendo um problema de crise hipertensiva e precisa tratar isso. Então, os procedimentos odontológicos onde o paciente tem esse nível aqui de pressão, eles são contraindicados. Geralmente, eles precisam de uma emergência médica, né? Porque, de fato, aqui a gente já tem um comprometimento de pressão arterial e o atendimento odontológico vai ser suspenso e esse paciente vai ser encaminhado para um pronto atendimento. Se a pressão atingir níveis extremos a esse aqui, a gente chama imediatamente 192 para esse paciente ser atendido num ambiente de pronto-socorro. Muitas vezes, em casos de parada cardiorrespiratória, a gente tem que iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar para esses indivíduos. Então, vocês vão ver, por isso que é importante nesses pacientes, antes de qualquer procedimento, realizar o quê? A aferição dos sinais vitais, frequência cardíaca principalmente e pressão arterial. Então, isso vocês vão aprender bem. Então, fazendo isso, a gente vai, de fato, prevenir essa complicação. Então, uma coisa diferente dessa parte circulatória, que também pode acontecer, são as reações alérgicas leves alérgicos a algum medicamento, a anestesia do dentista, isso é extremamente importante. Então, essas reações alérgicas leve e grave, elas vão estar pintadas com esse verdinho aqui, ó, porque a gente vai ter de
em verdinho. A gente tem aqui como conceito a reação alérgica leve e grave, né? Estado de hipersensibilidade do organismo, adquirido pela exposição primária a uma substância, cujo contato posterior produz uma reação exacerbada. Então, existe um mecanismo de hipersensibilidade onde o indivíduo vai apresentar aquela crise alérgica. Os tipos mais comuns: crise aguda de asma, anafilaxia, que geralmente o paciente fica sem respirar, ele fecha, né, as vias aéreas superiores, angioedema, que é um aumento do edema na região dos lábios, dos olhos. Geralmente isso dá muito quando os pacientes têm picada de algum inseto. Isso acontece bastante nas crianças, principalmente. E também cardiovasculares. As cutâneas, edema na região, ou seja, inchaço na região do, da boca, né, perioral, placas vermelhas. O paciente também tem coriza, começa a ter, né, uma secreção no nariz e também lacrimejamento e prurido. Então, os pacientes alérgicos, inevitavelmente, têm esses tipos de sintomas, né, já vinculados. Vão ter também alterações respiratórias, vão apresentar chiado pulmonar, tosse, dificuldade em respirar, também edema de laringe. Isso é extremamente importante porque esse edema, né, esse inchaço na região da laringe, fazem com que eles não tenham uma via aérea passando oxigênio. Então, geralmente esses pacientes vão né, que a gente chama de cianose. Taquicardia, queda da pressão arterial, que a gente chama isso de hipotensão arterial, podem ter arritmia cardíaca, ter o coração batendo e parando, né? Vão ter um coração que não consegue contrair com um batimento constante. Geralmente esses pacientes vão ter perda de consciência, geralmente parada cardíaca. Então as reações alérgicas podem causar parada cardíaca. Então, como procedimentos na cadeia dos 5-6, nós vamos ter para a cadeira, colocar o paciente em posição confortável, remover corpos estranhos da cavidade oral no C2, no C3, checar, ver, ouvir e sentir para a respiração, perceber se aquele paciente tem um tronco que está ventilando, monitorar o pulso carotídeo. E para esse caso também específico, a gente vai ter as medicações na caixinha de emergência que estão sinalizadas na cor verde clara. Então a gente vai ter aqui, ó, três medicações importantes, né? Que é, por exemplo, na reação alérgica grave, a gente vai ter, por exemplo, a administração de adrenalina, nessa concentração de 1 para 1000. Então, a gente vai aplicar 0,3 ml e vai aplicar na via crise. Geralmente a gente administra a prometazina, que é um antialérgico, nessa concentração de 50 miligramas, associada com corticoide, né, no monitoramento e também no acompanhamento de vocês, para que vocês possam administrar sob supervisão do dentista. Quando muitas vezes isso não melhora nesse período de 10 minutos, geralmente a gente pode ter parada cardiorrespiratória e a gente tem que fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Para esses pacientes na reação alérgica grave, a gente também vai administrar o oxigênio para eles, né? E geralmente a gente também faz o contato para ligar o 192. Então, essas manobras têm que ocorrer para que o paciente depois seja atendido num ambiente, por exemplo, e eles já melhoram.
Então, usar prometazina, que é um antialérgico, na 50, né, na concentração de 50 miligramas por via intramuscular. Então, isso vai acontecer. A prometazina é o que a gente conhece, a gente fala muito Fenergan. Os pacientes falam, é de escolha para esses pacientes. Já nas reações às superdosagens das soluções anestésicas, a gente já mudou um pouquinho aqui a cor. A gente vai para a cor de anestésico com injeção intravascular dentista. Tem dificuldade de anestesia e uma superdosagem de anestesia nesses pacientes, eles podem ter uma reação. Né? Outra coisa também é quando os pacientes têm, por exemplo, problemas sal contido lá no tubete anestésico. Então, para os sintomas específicos da superdosagem, nós temos, por exemplo, dois momentos aqui importantes, né? A superdosagem para o sal ou a superdosagem do agente vasoconstrictor, né? Porque as anestesias eles vão ter dois componentes. O sal anestésico, né, que vai fazer com que o bloqueio nervoso não aconteça, para o paciente não ter dor para fazer aquele ato cirúrgico. E para que a gente demore a ação desse sal, para fazer com que aquela anestesia demore, nós vamos ter o vasoconstrictor, que geralmente é a adrenalina ou a noradrenalina. Então a gente vai ter essa associação naquele tubete anestésico na anestesia odontológica do dentista. Então, para isso, a gente vai ter dois sintomas: para o sal e para o vasoconstrictor. Para o sal, a gente tem os sintomas leves e moderados, que nessa concentração aqui de anestésico, geralmente são acima de 3 tubetes. Os pacientes podem ter ansiedade, fala desconexa, confusão mental, visão dupla, gosto metálico e aumento da pressão do pulso e da respiração. Eles ficam bem ofegantes, né, com taquicardia mesmo. Já moderada e alta, né, para superdosagem ao sal, a esse sal, a gente vai ter, geralmente, uma concentração acima de 3 tubetes. Então, os pacientes podem ter convulsão, depressão do sistema nervoso central e queda da pressão arterial, pulso e respiração. Já para a superdosagem do vasoconstrictor, geralmente os pacientes vão ficar bem agitados. Então, vão ter ansiedade, dor de cabeça pulsátil, tremor, elevação abrupta da pressão arterial. A gente também vai seguir a regra do 5C. Então, geralmente, colocar o paciente em posição confortável. Em casos, por exemplo, de superdosagem ao vasoconstrictor, colocar o paciente sentado para que, de fato, né, ele consiga voltar à consciência mais rápido. Né? Remover corpos estranhos na cavidade oral. Você veja que esse procedimento da cadeira é o mais incomum do que a gente já viu anteriormente. Né? Geralmente, eles ficam sentados numa posição mais oriental, numa posição mais deitado, né? Horizontal, o que a gente chama de posição supina. Nesse não, ele pode ficar sentado, né? Principalmente na superdosagem com vasoconstrictor. Vamos também seguir o C2, né? A cabeça, remover o corpo estranho, aproximar o ouvido da boca, nariz e manter também essas vias aéreas permeáveis, ou seja, ele paciente bem ventilado. Vamos também monitorar o pulso carotídeo. Para esse caso aqui específico, a gente também vai ter medicação na caixa de emergência. Né? Então, geralmente, para eles, a gente faz a administração de oxigênio. E em casos severos, vai ligar para o 192. E quando ocorrer convulsão prolongada, a gente vai administrar um benzodiazepínico, né? Que é uma medicação
anticonvulsivante para esses pacientes, que no caso aqui a gente tem o diazepam nessa concentração de 10 miligramas endovenoso, também monitorar os sinais vitais. Então, nesse caso aqui específico, a gente tem as ampolas de diazepam, né, que é uma medicação benzodiazepínico, um anticonvulsivante, também é um antidepressivo, que os pacientes geralmente fazem uso quando tem esse problema de reação à dosagem aos anestésicos, né, a anestesia do dentista. Né. E para finalizar, a convulsão é a atividade elétrica normal do cérebro que resulta em reações motoras ou mudanças no comportamento. Né. Pode ser uma pequena ausência ou convulsões treme, que treme bastante e para. Geralmente eles têm também associado a isso, né, uma excessiva salivação, eles enrolam a língua, né. Então, como sintomas específicos, a gente vai ter perda súbita da consciência, atividade motora anormal, contrações tônicas e clônicas, que são essas contrações, né, de contração do músculo, eles começam a se bater, principalmente nas extremidades. Eles podem também ter incontinência urinária, defecar e urinar lá na cadeira do dentista. E o que a gente tem que fazer quando essa situação acontece? A gente tem que seguir a cadeia dos 5 Cs mais uma vez. Então, nesse caso específico, veja que já vai mudar muito do que a gente já comentou anteriormente, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele vai ter que ser colocado numa posição supina, o mais próximo possível do chão. Então, a gente baixa muito a cadeira, ou então coloca esse paciente no chão do consultório, sempre. Essas contrações involuntárias das extremidades, ele pode cair na cadeira e a gente pode provocar outro problema, que é um traumatismo crânioencefálico desse paciente, por exemplo. Ele pode ter uma fratura craniana. Então, por isso que a gente aproxima bastante a cadeira do chão ou coloca ele no chão. A gente também vai remover corpos estranhos da cavidade oral. Geralmente, a gente vai lateralizar para evitar aspirar a saliva. Antigamente, o que é que acontecia? As pessoas colocavam o dedo na boca desses pacientes para puxar a língua. Isso a gente não faz, porque pode acontecer o seguinte: a gente pode ter ruptura do dedo. O profissional pode perder o dedo, porque o paciente não vai ter a consciência, ele vai morder bastante, porque ele vai ter essas contrações, né, involuntárias. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai lateralizar a cabeça e muitas vezes, como ele vai salivar bastante, aquela saliva vai escoar para a lateral da comissura da boca, para que ele não bronqueaspire aquele conteúdo da saliva, porque a saliva fica mais espessa. Né? Então, a gente vai, por exemplo, checar a respiração, soltar, por exemplo, se o paciente estiver com gravata, lençol, camisa, a gente vai liberar toda a parte da respiração, vai abrir bem, né? Se o paciente estiver com uma roupa não confortável, a gente vai deixar